Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! É muito difícil, a gente tinha o menor orçamento da Série A naquele ano, né? O menor orçamento da Série A. Você ter o vice era praticamente 1.800.000, não é o salário de um atacante do Palmeiras ou do Flamengo, por exemplo. Era 2 milhões de reais a folha. A folha? É, o Cruzeiro, eu tava vendo agora, tá em 17, pra você ter ideia. Interessante, não, 2 milhões de reais, isso, acho que o Dudu, Gabigol... Times da Série B têm folhas maiores, né, do que caraca, isso, ficou, cara. Ficamos, não, fomos pra Sul-Americana ainda. Então, assim, a folha era 2 milhões a folha? Era. 2 milhões a folha. Fora do... Tem folha que bate 25, isso, 30, isso, né? Palmeiras, é isso aí. Palmeiras, Flamengo. É o salário do Dudu, do Gabigol. É, o salário de um jogador, de uma estrela. Como é que faz pra, por exemplo, a concorrência quase, pra não dizer desleal, né? Porque você, por mais que sejam 11 atletas de cada lado, difícil. É muito difícil você comparar a peça de reposição e tal. Você acha que isso de certa forma, prejudica um pouco o futebol brasileiro? Não que esses times de ponta, que eles tenham que reduzir seus investimentos, não. Mas que esses times que disputam a Série A teriam que ter um investimento maior? Ótima pergunta. É uma discrepância muito grande, né, cara? A gente vê NBA, né? Fazendo como começa. Então aqui tá cada vez ficando mais difícil para as equipes que não viraram SAF, né? Equipes que tinham dificuldade viraram SAF, né? Que estão o Bahia, o próprio Botafogo. Então, assim, equipes gigantes Cruzeiro. Que viviam num momento difícil. O Vasco, né? Deu no certo, não deu. A gente tá nessa dúvida ainda como é que vai ser. Não sei se 7-7 e tal. Mas virou SAF, conseguiu contratar. Então, assim, o Cruzeiro? Porque é muito difícil você não ser SAF e você tá com 2 milhões, 3 milhões por mês jogando com um cara que ganha 30. Então, assim, o trabalho tem que ser muito bom para você conseguir permanecer junto com essas grandes equipes, né, cara? Cada vez mais difícil. Tá cada vez mais caro. Ah, mas aí você vai contratar. O jogador fulano ganha tanto. Cara, dinheiro pra caramba. Mas se você não pagar, os outros times vão pagar. Então não é o que você acha que o cara vale, é o que o mercado diz. O mercado fala, esse cara vale tanto. Então você tem que contratar o cara de tanto. Senão você não consegue competir com esses times, cara. Entendeu? Então, assim, é bem difícil. Vai ficar cada vez mais difícil, já que equipes que tinham... A gente não tá falando de camisa, tá, gente? Equipes gigantes, que a gente tá falando Bahia, campeão brasileiro, mas que viviam momentos difíceis, né? Momentos Série A, Série B, Série A, Série B. Agora virou City, pô. Olha o time do Bahia. Entendeu? Então, um timaço. Muito bem montado também, com um bom trabalho pelo Rogério, mas um timaço. Você tem jogadores aí de... O meio campo é brincadeira. Piada, então assim... O meio campo é o mais técnico do Brasil. Se pegar trato de bola rolando... Eu gosto bastante do time do Bahia, assim, a gente tá falando. Eu também. Então, assim, são grandes equipes, cara. Então tá cada vez mais difícil disputar a Série A pra quem não teve um grande investimento. Que a SAF ajudou muita gente, né? Sim, até mesmo a questão de, por exemplo, o clube que não tem tanto potencial de arrecadação, a SAF ela acaba suprindo isso. Ou tem até uma discrepância de arrecadação para outros clubes, é muito difícil, né? Não, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar muito, até nesse espaço aqui, até pro torcedor entender mais, né? Por exemplo, no ano passado, o Fluminense foi campeão da Libertadores com a 12ª folha salarial do Brasileirão. Isso é... Assim, aí você tá vendo um elenco mais barato, potencializado por um trabalho, né? Os times que você assumiu, você citou os 4 brigando contra o rebaixamento. O Goiás a folha salarial de 2 milhões, você conseguiu uma classificação para uma Sul-Americana. Isso é pouco debatido no Brasil, né? O time tá investindo para o quê? Ah, mas a camisa é pesada, o time é vencedor... Mas, cara, o time tá investindo num nível ali de meio de tabela, pra baixo. E às vezes o cara é refém do próprio sucesso. E aí você consegue um sucesso, depois você... 3 vitórias e perde uma... Gerou expectativa, aquela coisa que a gente fala, né? Isso é uma loucura. Hoje, o futebol brasileiro tá se tornando assim, não tem pra onde fugir. Você olha mundialmente, Real Madrid e Manchester City. Assim. Por quê? Porque investe mais. É isso, né, gente? É caro. O futebol tá cada vez mais caro e é isso. Lógico, você tem que ter trabalho, estrutura, enfim. Mas o caminho é esse. Senão, quem não investir não vai conseguir chegar. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!